الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البخاري. Estimados irmãos, vamos na conversa de hoje abordar aspectos relacionados a hábitos e práticas de muçulmanos de grande sucesso. Falar de muçulmanos de grande sucesso, quando falamos de muçulmanos, estamos também ou queremos também referir aos crentes, porque existe uma diferença entre Islam e Iman. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso de forma expressa no Corão, onde há alguma diferença. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Quando um grupo de beduínos veio e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que nós somos crentes, Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Corão dizendo: vocês não são crentes, vocês são muslims, são submissos, porque a fé ainda não penetrou os vossos corações. Para ser crente, a fé deve estar penetrada no coração. Para nós falarmos de muçulmanos ou crentes de grande sucesso, nós temos que ter uma base legal. Base esta não vai fugir aquilo que é rotina, que é o comum, que é o Corão e a Sunna. Nós vamos encontrar isso logo nos primeiros versículos do Surat Al-Baqarah. Logo que nós abrimos o Corão, está lá plasmado, está lá mencionado. O Surat Al-Fatiha, que nós constantemente recitamos no Salah, infelizmente não entendemos o que estamos a recitar. Temos capacidade de memorizar muito mais coisas, de entender muito mais coisas, sermos até poliglotas, falarmos várias línguas. O resumo ou o significado daqueles versículos que você dialoga com Allah subhanahu wa ta'ala 5 vezes por dia, nós não entendemos. Estamos à procura de ser muslims bem-sucedidos, muslims que alcançaram grande sucesso e não entendemos o básico que é Surat Al-Fatiha, básico, onde a cada versículo que nós recitamos, louvamos Allah, pedimos algo a Allah, Allah responde a nós e Allah dá-nos garantia. Não entendemos, não entendemos. Estamos agora com 50, 40, 60, 70 anos. Este tempo todo não fomos capazes de perceber pelo menos o Surat Al-Fatiha. É de preocupar, mas não é tarde. É de preocupar, mas não é tarde, porque nós já aprendemos até o último momento da nossa vida.
Então temos que pelo menos fazer esse esforço de entender. Eu tenho dito, se você percebe, somente o Surat Al-Fatiha, a cada versículo que você recita no Salah, com esta reflexão, o que você está mencionando no Surat Al-Fatiha, a vida do teu Salah é completamente diferente daquela Salah que você faz sem a percepção do que você está a recitar. Você tem concentração, você louva Allah, você enaltece Allah, você pede Allah, pede orientação a Allah, pede tudo e mais alguma coisa no Surat Al-Fatiha. É um surah que é o resumo do Coran todo. É o resumo do Coran todo. Depois de surah, nós temos Surat Al-Baqarah, que Allah subhanahu wa ta'ala começa desafiando o homem, em particular o árabe, que entende melhor o árabe. Allah menciona Alif Lam Mim. Todos nós ouvimos estes versículos. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala menciona essas 3 letras, que ninguém conhece o significado. Por mais eloquente que a pessoa fosse, que o árabe fosse, ele não era capaz de dizer o que significa Alif Lam Mim. Portanto, os comentadores do Corão dizem essas são letras huruf muqatta'at, que somente Allah conhece o seu significado. Allah diz ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Este é o livro, o Corão, que não existe nenhuma dúvida nele. Não existe dúvida neste livro no Corão. Este Corão é orientação para os tementes. Hudan lil muttaqin. Quem são esses tementes? Fazem parte aqui desses crentes de grande sucesso. Quem são? Allah subhanahu wa ta'ala menciona alladhina yu'minuna bil ghaib. São aqueles. Allah está a descrever agora tementes. Nós temos que ver se nos enquadramos neste grupo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Aqueles que acreditam no oculto, no ghaib, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou de nós, ocultou da nossa vista. Allah enviou um mensageiro com um livro e neste livro vem a mensagem, o que nós temos que acreditar, no que nós iremos encontrar. Pela prática do bem, qual é o resultado? Pela prática do mal, qual é o resultado? Com livre-arbítrio para todos. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Estabelecem o salah. Não fazem salah, estabelecem o salah. Fazem com que o salah torne-se rotina da vida. Rotina da vida. Tudo que faz, programa, sabe que tem que chegar a hora do salat al-zuhr, tem que fazer salat al-zuhr, tem que fazer salat al-asr, todos os salah. الذين يقيمون الصلاة. ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. E aqueles que gastam aquilo que nós provemos a eles. Nós iremos detalhar isso com outros hadiths que saem aqui na nossa sequência. Vamos mencionar aqui de forma bem resumida para chegar naquilo que nós pretendemos. ومما رزقناهم ينفقون. E eles gastam daquilo que nós proporcionamos a eles, daquilo que provemos, daquilo que demos a eles, eles gastam também para outras pessoas. Esses Allah subhanahu wa ta'ala mencionou como os tementes. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. E aqueles que acreditam naquilo que te foi revelado, ó Muhammad. O que foi revelado? O Corão. Acreditam no Corão. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Aquilo que foi revelado antes de ti, outros livros celestiais que nós acreditamos que de facto esses livros foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, mas nós acreditamos, a nossa prática é no Corão. Os livros anteriores foram adulterados, portanto nós acreditamos que os livros foram revelados por Allah. Taurá, Zabur, Injil, esses livros foram revelados por Allah, mas nós somos obrigados a praticar, ou o livro que nós temos que seguir é o Corão. Portanto, acreditamos na revelação celestial, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou aos outros profetas. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. E eles acreditam no além, acreditam no Akhirah. Ninguém foi e voltou. Ninguém foi e voltou. Allah enviou um mensageiro com um livro, com provas claras, dizendo tudo o que nós iremos encontrar. O propósito da nossa estada nessa face da terra está tudo mencionado neste livro e nós, os crentes, os tementes, acreditam nesta mensagem. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala aqui em seguida menciona
Não é? Allah subhanahu wa ta'ala que diz que esses é que são os crentes de grande sucesso. Ulaika ala hudan min rabbihim. Esses é que estão na orientação do seu Senhor. Wa ulaika humul muflihun. E esses é que são os bem-sucedidos. Esses é que são os crentes de grande sucesso. Aqui duas coisas são importantes. Primeiro, para estar ou para alcançar este sucesso, tem que estar na orientação do Senhor. Tem que estar na orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, em conformidade ao sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o indivíduo poderá dizer: olha, eu tenho um grande sucesso, eu sou pessoa de grande sucesso. Allah subhanahu wa ta'ala, antes de falar aqui do sucesso, Allah diz: ulaika ala hudan min rabbihim. Esses estão na orientação do seu Senhor, que é Allah. Wa ulaika humul muflihun. E esses que são bem-sucedidos. Alcançaram, mas são homens, são indivíduos, são crentes de grande sucesso, tendo esses aspectos todos aqui em consideração. O Corão está repleto de descrição desses indivíduos. Nós procuramos, por exemplo, palavras no Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de fawzul azim, um grande sucesso, direto, um grande sucesso. Quem são esses? Fazendo um check no Corão, um reset no Corão. Al-Fawzul Azim. Quem alcançou este grande sucesso? Quem são esses indivíduos? Nós vamos encontrar várias categorias, que não seremos capazes de mencionar todos aqui, mas se nós escolhermos alguns e tentarmos implementarmos, nós não sabemos quais das ações podem ser o motivo da nossa salvação, conforme os ahadiths que nós iremos aqui mencionar. Allah subhanahu wa ta'ala diz, o primeiro aspecto que nós vamos mencionar é a veracidade. Os crentes de grande sucesso são verazes. São verazes. Falam a verdade, optam pela verdade, por mais que falando a verdade, ele vê um risco para ele próprio, o risco para seu comércio, o risco para suas transações comerciais, ele é veraz. Ela opta pela veracidade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: este será bem sucedido. Este é um indivíduo que de facto alcançou o sucesso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Hoje é o dia em que a veracidade dos verazes irá os beneficiar. A verdade que o crente optou por ela irá lhe beneficiar. Qual dia? O dia do juízo final, o dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Esses estarão em rios que nos paraísos, no jardim, que debaixo desses jardins correm rios e morarão neste lugar eternamente. Radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Este é que é um grande sucesso. Qual? Optar pela veracidade, falar sempre a verdade, sermos verazes. O oposto disso é motivo da maldição, é motivo de la'na de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre optar pela veracidade nas nossas transações comerciais, optar pela veracidade, evitar juramentos, evitar jurar: wallahi, você não vai se arrepender se você comprar este produto, eu te garanto, eu sou o melhor fornecedor, eu juro que é o melhor preço que eu estou a dar. Está a mentir, você sabe que está a mentir, você está a enganar só para vender o produto, está a dizer que é um produto de boa qualidade enquanto não é de boa qualidade. Seja honesto. Seja honesto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: com a qualidade do produto que você tiver, não é boa qualidade, e você diz: olha, este produto é de terceira qualidade, não é boa qualidade, por isso que o preço é baixo. Ser verdadeiro. O preço é este porque a qualidade não é muito boa. Se você quer boa qualidade, o preço é diferente. Você não perde nada a dizer isso. Utiliza artimanhas para falar a verdade até. Você vai fazer parte do grupo desses verazes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Iyakum al-half al-bay'. Abstenham-se de jurar nas vossas transações comerciais. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa in bayyana wa sadaqa. Se eles esclarecerem
a qualidade do produto e forem verazes naquilo, burika fi bai'ihima, eles serão abençoados nas suas transações. Allah vai dar barakah. O barakah, apesar de dizer, nós não entendemos como é que pode ser o barakah de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas transações. Allah diz que vai abençoar. Abençoar não é ter muito dinheiro, não é você vender muito, ganhar muito lucro. Há vezes em que você até pode não vender, Allah dar barakah naquilo. Você não conseguiu vender, o dia todo você não vendeu, mas Allah dá barakah naquilo. Por profeta sallallahu alaihi wasallam, se você for veraz no teu produto, na tua transação, burika fi bai'ihima. O profeta não diz que ele vai vender, não. O profeta diz, será abençoado no seu negócio, pela veracidade. Portanto, os crentes de grande sucesso, uma das qualidades deles é a veracidade, ser honesto e falar a verdade nos seus produtos, nas suas transações comerciais. Para não falar da posição que este comerciante alcança perante Allah subhanahu wa ta'ala ao optar pela veracidade e ser verdadeiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, at-tajir, as-saduq, al-amin. Aquele comerciante que é veraz, que fala a verdade, que é honesto, duas qualidades: a veracidade, ser verdadeiro, e honestidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este comerciante estará com os mártires, estará com os verazes e com os profetas no dia do juízo final. É uma posição muito elevada. É só você ser honesto nas suas transações comerciais. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por um sahabi que estava a vender certo produto, comida, alimento, e na noite anterior choveu e o produto molhou. Ele vai vender. O que ele faz? Ele levou um produto, né, da mesma espécie, mas que não tinha apanhado chuva, estava seco, colocou por cima daquele que estava molhado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando passou, colocou o seu dedo neste produto. Quando tirou o dedo, estava molhado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o que é isso, ya sahib al-bay'a? Por que este produto está molhado? Então ele diz ao profeta de Allah, à noite choveu e este produto molhou. Então eu coloquei a parte seca em cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por que você não colocou a parte molhada também em cima? Para as pessoas saberem que este produto está molhado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Aquele que nos engana não faz parte de nós. O profeta está dizendo que você não faz parte do ummat dele. Quantas vezes você engana teu comprador? Quantas vezes você engana teu comprador, teu cliente? Diz que esse produto é isso e aquilo. Você está a enganar. Os nossos vendedores ou revendedores de carro, o que fazem? Baixam a quilometragem. Diz, não, essa é a quilometragem original. Está a enganar. Ele, coitado, não sabe. O profeta disse que você não faz parte do ummat dele. Man ghashana falaysa minna. Aquele que nos engana não faz parte de nós. Este estava aqui um exemplo aqui vivo deste indivíduo que, o que ele fez? Somente colocou um produto por cima, igual produto, embaixo estava molhado, em cima estava seco. O comprador pensa que tudo está seco. E nós podemos aqui levar tantos outros exemplos. Você vai comprar, vai no Dumbanengue, vai nos mercados, vendem a lata, não é? Produto em lata. Embaixo ele bateu. Está tudo lá para dentro. Que diminui a quantidade. É ou não é? Embaixo ele bateu, que diminui a quantidade. O comprador pensa que está comprando uma certa quantidade, mas quando você pega aquela lata, depois de ele virar, você, epa, irmão, o que é isso? Ah não, vou te dar parcela. Ei, dá lá o preço real. Não precisa dar parcela, dá o preço real. É difícil, porque você quer ganhar. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o valor deste comerciante, que é honesto, que é veraz, vai estar com os profetas no dia do juízo final. Portanto, uma das qualidades dos crentes, dos muçulmanos bem-sucedidos, é a veracidade, ser verdadeiro nas suas transações comerciais. O outro aspecto que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, que acompanha o versículo falando de grande sucesso, é acreditar em Allah e temer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Aqueles que são devotos, obedientes, cumpridores, amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, para esses não haverá medo nem ficarão tristes.
الذين آمنوا وكانوا يتقون, aqueles que acreditaram em Allah e temiam Allah subhanahu wa ta'ala. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. A boa nova para esses indivíduos na vida terrena e no ákhira. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, esses terão grande sucesso. Terão grande sucesso aqueles que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala e temem Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dá boa nova a esses indivíduos. Onde está a boa nova? Está no Coran. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah subhanahu wa ta'ala, nós iremos dar uma boa vida aqui no dunya, assim como no akhirah. Qualidade de crentes de grande sucesso é a prática contínua de boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. Aqueles que acreditam em Allah e praticam boas ações, pela crença e pela prática de boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados, as suas falhas, e Allah subhanahu wa ta'ala irá introduzi-los no Jannah, aquele paraíso que debaixo dos quais correm rios. Allah subhanahu wa ta'ala diz: este é grande sucesso. Estes alcançaram grande sucesso. O quarto aspecto é a justiça. Sermos justos e sermos equitativos. Optarmos pela justiça. Subhanallah, aqui nós muitas das vezes pecamos, transgredimos, nem sequer nos apercebemos que nós estamos a transgredir. Quando nós falamos de justiça, podemos falar começando pelo ponto mais alto, do juiz. O juiz, a posição do juiz, ou também referimos momentos em que você torna-se juiz diante de duas pessoas, onde você tem de julgar duas pessoas. Duas pessoas apresentam uma situação aqui e você tem de julgá-los. Você tem de dar razão a alguém. Você está certo, você está errado. Estamos aqui a falar da justiça. Por vezes, o que acontece? Uma situação nos é trazida, somente ouvimos uma parte. Uma parte. Existe uma afinidade aqui com a pessoa que nos traz, que nos apresenta o caso. Logo que nós ouvimos dele, nós dissemos: você tem razão. Como é que ele pode fazer isso? Não é? Não existe aqui o direito do contraditório. Não ouvimos outra parte e já estamos a julgar. Pegamos aquela informação e a espalhamos, visto que tal fulano fez isso, mas aquilo, contra tal indivíduo. Você pode até ouvir uma parte, mas não pode passar um decreto, julgar. O resultado é este: ele fez isso contigo, então você já está a julgar a pessoa. É proibido. É proibido. Você não pode tomar uma decisão, uma posição, simplesmente por ouvir um lado. Você tem que ouvir o outro lado. Isso acontece nos casamentos, na relação marital. O marido leva o caso para os padrinhos, o padrinho já toma uma decisão, seja a esposa faz a mesma coisa e toma uma decisão. Os problemas sociais no nosso local de trabalho. Aqui não estamos a falar de tomar uma posição, uma decisão, quando os casos se trata de muslim. Não. A justiça prevalece em todas as circunstâncias, sendo crente ou não crente. Nós temos que ser justos a todo momento. E a justiça é uma das qualidades que Allah mencionou tanto no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ama os justos. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, hadith no Muslim: Innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur. Os justos, aqueles que optam sempre pela justiça no dia de Qiyamah, estarão em púlpitos de luz. Estarão em púlpitos de luz. No outro hadith vem: os justos no dia de Qiyamah estarão sobre sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاء. Os profetas irão invejar esses justos. Irão invejar pela justiça que eles sempre optaram. Seja família ou não, se trata de justiça, ele optou pela justiça. E Allah subhanahu wa ta'ala já sabia que casos dos nossos familiares contra pessoas que não são próximas a nós seriam apresentados a nós. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala menciona
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Nós sermos justos, por mais que a justiça ao ser aplicada vai ser contra nós próprios, vai ser contra nossos pais ou vai ser contra os nossos parentes. Quantas vezes nós não dissemos: como é que eu posso ir contra meu pai? Quantas vezes nós não dissemos isso? Como é que eu posso ir contra minha mãe? Como é que eu posso dizer que minha mãe não tem razão? Como é que eu posso dizer que meu pai não tem razão? São os meus pais, estão sempre certos. Você está errado. A verdade sempre prevalece e a razão deve estar sempre para aquele que tem razão. A justiça é isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no que diz respeito a esta situação de não julgar sem ouvir outra parte, conforme o hadith vem no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. Quando o indivíduo trazer uma lide, uma disputa, uma confusão, um problema, você não pode julgar sem escutar a outra parte. Depois de escutar a outra parte, aí você pode tomar uma decisão. E o teu julgamento vai se basear naquilo que você escutou, vai fazer um balanço. Não quer dizer que você não pode dar um veredito errado. Não quer dizer isso. Você pode até dar um veredito errado depois de escutar as duas partes e a tua decisão ser errada. Mas se você optou por todos os caminhos de ser justo, mesmo com decisão errada, você tem uma recompensa. O juiz no tribunal, que os casos são apresentados ao juiz. E o juiz, por vezes, dá razão quem não tem razão, mas ele opta por todos os caminhos legais para julgar aquele caso em conformidade com o que a lei diz. E o que ele acaba fazendo? Acaba dando razão quem não tem razão. Isso acontece. Muitas das vezes pessoas dizem: não, esse juiz é corrupto, está corrompido. Como é que está a dar razão a quem não tem razão? Mas este juiz, na vertente islâmica, na perspectiva islâmica, se o juiz optar, o hadith eu vou mencionar que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, o juiz no tribunal, duas pessoas trouxeram uma situação, uma lide, uma relação controvertida, e o juiz opta pelos caminhos, fez uma investigação de acordo com a sua capacidade, investigou tudo para dar razão quem tem razão, e ele acaba dando razão quem não tem razão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: esse juiz terá uma recompensa. E o juiz que acertar, dar razão quem tem razão, optando os caminhos legais, este juiz tem duas recompensas. Hadith está no Tirmidhi, hadith sahih. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith de Salama também no Tirmidhi: innakum takhtasimuna ilayya wa innama ana bashar. Há vezes em que os casos me são transmitidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: e eu sou humano, eu sou homem, eu não conheço o oculto, eu não sei de facto quem tem razão, mas os casos me são apresentados. Os casos me são apresentados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. É possível que um consiga apresentar melhor os argumentos que o outro. É mais eloquente. Este advogado tem muita lata, consegue ludibriar o júri, o juiz tem muito papo. Então o juiz o que faz? De acordo com aquilo que lhe é apresentado, o juiz acaba cedendo para a parte que não tem razão. A parte que não tem razão. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: se eu passar o decreto a favor de quem não tem razão, este indivíduo não pode aceitar esta razão, porque eu estarei a lhe dar um pedaço do fogo. Estarei a lhe dar um pedaço de fogo. A justiça aqui, estamos a falar, o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a mencionar ele como Nabi, está aqui a falar de dar um veredito que não é correto. Por isso ele está a dizer: eu vou passar o decreto a alguém que não tem razão. Se eu fizer isso e a pessoa saber que não tem razão, que não aceite esta razão, porque ele está levando um pedaço de fogo. O juiz está na sua posição. É verdade que hoje podemos falar que existe esta corrupção. Este está noutro momento. Estamos aqui a falar daqueles são os caminhos legais. Quantas vezes nós não defendemos o nosso amigo, sabendo que ele está errado, testemunhamos a favor dele, até lhe recordamos? Quantas vezes dizemos para o nosso amigo: quantas vezes você esteve errado e eu estive do teu lado, mesmo sabendo que você está errado? Quantas vezes nós não dissemos isso? Não é para estar do lado errado. Você diz: eu sou teu amigo, eu gosto de ti, eu desejo bem para ti,
você está errado. Isso que chama-se kalimatu haqq. Inda sultanin jair. O professor Sallam diz: falar a verdade diante de um rei opressor é o melhor jihad que você está a fazer. Teu amigo, você chama ele a razão. Irmão, você não tem razão. Pode ser é off. Liga para ele e diz: irmão, você não tem razão. Ceda, você não tem razão. Há vezes que nós sabemos que não tem razão. Quantas situações de herança, subhanallah, herança, que nós sabemos que nós não temos direito nesta herança, estamos lá a exigir. Quantas vezes? Onde está a justiça? Portanto, os crentes, os muçulmanos de grande sucesso, não optam por estas qualidades. São justos e verazes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith relacionado aos crentes de grande sucesso. Quando nós falamos sucesso, hoje estamos a olhar logo material, não é? Ganhar muito dinheiro, isso tudo fica. Estamos a falar do melhor negócio que nós podemos fazer aqui no dunya para usufruir eternamente usufruirmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o hadith, conforme o hadith vem no Musnad Ahmad, também foi relatado por Imam Malik, Muwatta Malik, hadith de Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu. Aqui vem menção dos crentes de grande sucesso. Coisas simples. Se nós pegamos uma dessas qualidades, introduzimos em nós, subhanallah, nós nem imaginamos qual é o mérito. E vamos ver que não tem nada relacionado ao salat, nada relacionado ao zakat, nada relacionado àquelas coisas grandes todas que nós pensamos. Coisas básicas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Torna-se obrigatório o meu amor para aquelas pessoas que se amam somente por minha causa. Se você tiver amor de Allah, você é um jannati. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aquelas duas pessoas, ou aquelas pessoas que se amam por minha causa, por Allah. Você gosta de certo indivíduo, mashallah, um indivíduo obediente a Allah, uma pessoa ligada ao Coran, aquelas qualidades todas de submissão a Allah subhanahu. Você gosta dele somente por Allah, sem nenhum outro interesse. Não é porque teu boss, todos nós gostamos dos nossos bosses. Quanto nos elogiamos os nossos bosses? Quanto nos covamos o nosso boss na frente? Quando estamos atrás, aquele não presta nada, não presta para nada. Quanto nós não fazemos isso? Mas você gosta de alguém de facto por Allah. Por Allah. Lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya. Pessoas que sentam-se, encontram-se, sentam-se, conversam somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala torna-se obrigatório o meu amor para essas pessoas. Wal mutazawirina fiyya. Pessoas que se visitam somente por minha causa. Nós vamos visitar a outro, por quê? Porque quando nós estávamos um doente, quando eu adoeci, ele também me visitou, então ele está doente, eu também vou lhe visitar. Está a pagar a visita. Por quê? Porque meu boss tem que visitar. Existe algum interesse? Porque ele me ajudou, estou a visitar. Existe algum interesse? Quando não existe nenhum interesse, é por Allah. Você vai visitar um muçulmano, gosta dele e vai visitar ele por Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o meu amor torna-se obrigatório para este indivíduo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wal mutabadhilina fiyya. E aqueles que gastam por minha causa, gastam o quê? Gastam o quê? Dinheiro. Nosso pensamento é este: gastar é só dinheiro. Não! Profeta sallallahu alaihi wasallam, mutabadhil. Você gasta por Allah, gasta teu tempo também. Dinheiro também. Enquadra-se. Mas nós pensamos só isso. Tenho a certeza, muitos de nós estavam nesse pensamento. Dinheiro. Não! O teu tempo por alguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, escutem, atenção a este hadith, pelo tempo, não pelo resultado, pelo esforço. وَلَأَنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. Eu prefiro deixar de fazer i'tikaf
mês aqui no Masjid Nabawi, que uma ação, um salat é multiplicado quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? 1000? Quanto? 25 mil? Eu deixo TPC. Nenhuma dessas posições está certa. Não sabe qual é a recompensa de um salat no Masjid Nabawi? 50? Chocado, você está a chutar para acertar. Um diz 5, 10. Você chutar um número. TPC. O profeta Sallam disse: eu prefiro deixar de fazer salat neste masjid somente para preencher necessidade de um irmão muçulmano. Recompensa de intikaf no masjid um mês. O profeta disse: eu prefiro deixar, mas preencher necessidade de um irmão muçulmano. Olha onde você enquadra-se. Amor de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o indivíduo que opta por estas práticas. Vários outros pontos podíamos aqui mencionar. Anfa'uhum linnas, pessoas que mais beneficiam as outras pessoas. Beneficiar as pessoas. Ação de muslim de grande sucesso. Beneficiar as pessoas, não muslim só, as pessoas. Para terminar, o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith do Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. O servo aproxima-se mais a mim cumprindo com aquilo que eu tornei obrigatório para ele. Fard. Se ele faz fard, cumpre com as coisas fard, obrigatório, ele torna-se muito próximo a mim. E este mesmo crente continuamente vai se aproximar a mim através de nafil. Nafil. E quando ele faz muito nafil, eu torno-me as mãos com qual ele segura, os ouvidos com qual ele ouve, os pés com que ele anda, através do nafil. O que é nafil? Nafil é facultativo. O que vem na nossa mente, nafil, é o quê? Aquilo falamos, sunnah, witr, nafil, não é? Salat, nafil. Não é isto. Não é isto. Nafil é tudo o que é facultativo. Salat obrigatório são os 5. Para além desses salat, tudo é facultativo. Neste facultativo temos graus: sunnah muakkada, wajib, ghair muakkada, mustahab, que consideramos nafil também. Mas tudo isso faz parte de nafil facultativo. Então o profeta Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, ele no hadith Qudsi, você vai fazendo nafil, seja salat nafil, seja sadaqah nafil, seja jejum nafil, você aproxima-se mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Tantos outros pontos nós podíamos aqui mencionar, mas é suficiente para todo aquele que deseja de facto fazer parte desses crentes bem-sucedidos, optar por alguma dessas qualidades aos poucos, introduzir dentro das suas práticas. Ninguém sabe qual pode ser o motivo da sua salvação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.